Eu fiz uma apresentação, e vai ser colocada aqui, que está também bem alinhada com o que foi dito anteriormente. Eu queria inicialmente agradecer ao senador Exalci pela participação da CNC, também saudar aqui a presença da senadora Damares, da senadora Tereza Cristina, do deputado Lippe. É muito importante que os senadores estejam aqui presentes para ouvir o que o setor tem a dizer e as nossas ponderações. Eu acho que só dessa forma a gente vai conseguir uma reforma tributária justa e desenvolvimentista, que é o que todos queremos. A gente não quer a diminuição dos tributos pagos, a gente só quer uma razoabilidade. Eu acho que esse é o pedido, senador. E aí, eu acho que uma questão inicial que a gente precisa entender é que a mesma alíquota não é a mesma tributação. O discurso inicial da reforma tributária é que a gente vai ter uma simplificação e a simplificação viria por tributar da mesma forma todas as atividades e todos os setores. Isso é cativante, isso parece romântico, mas do ponto de vista prático e até mesmo econômico, isso gera distorções na economia. Principalmente se a gente fala em setores que, e comparando setores, por exemplo, nada contra, eu acho que a indústria que tem muitos insumos e num regime não cumulativo teria um favorecimento pelo abatimento desses insumos, versus setores que têm muita mão de obra, uma atividade de emprego, que geradora de emprego muito significativa e que essa mão de obra não dá direito ao creditamento. Isso é um fato importante a se observar. Então, se a gente tem, no cenário atual, pequenas alíquotas, não quer dizer que a gente tem uma pequena carga tributária. A gente tem um regime cumulativo que simplifica o setor, mas que significa uma carga tributária razoável e adequada à sistemática atual. E como bem dito anteriormente, isso é o que facilita a arrecadação, é dinâmico tendo em vista a realidade do setor e por isso se adequa a uma sistemática tanto de locação quanto de construção. Num primeiro ponto, a gente está falando aqui do setor imobiliário. Mais do que isso, a gente está falando aqui no direito constitucional à habitação. Isso é muito importante e deve ser considerado. A gente não pode tratar a produção de automóveis da mesma forma que a gente trata a construção de imóveis, principalmente a locação de imóveis. Ninguém compra um automóvel e compra automóveis para sua aposentadoria. A habitação, o setor habitacional, muitas das vezes é um planejamento de vida de uma pessoa para que no futuro, e quando ela queira diminuir o seu ritmo de trabalho e precise diminuir o seu ritmo de trabalho, ela possa, a partir de então, contar com uma renda extra que foi amealhada e conquistada durante toda a sua vida. A partir do momento que a gente gera um acréscimo do custo habitacional, a gente gera uma dificuldade de previdência e uma dificuldade de poupança que a Previdência Social não tem condições de suprir. Isso é uma verdade. A gente gera um aumento do custo habitacional e a gente gera uma dificuldade do acesso às pessoas à habitação. Então, a gente dificulta a renda, porque a gente está tributando como se consumo fosse uma renda, e a gente dificulta o acesso à habitação, que, no fim das contas, é o maior investimento de todas as pessoas. Na vida do cidadão médio, a aquisição de um imóvel é a sua maior conquista. E aqui a gente fala, eu vou citar aqui um ponto, existe um dispositivo que eu vou até ver aqui, não me recordo de cabeça, mas a base de cálculo, por exemplo, do IVA não é o valor do imóvel, é o valor do imóvel acrescido dos juros. Se o cidadão, provavelmente, pela interpretação que teremos, um cidadão vai pagar o ITBI e o IVA no começo, o IBS, o CBS, quando adquirir o imóvel, quando ele quitar esse imóvel daqui a 35 anos, vai ter uma diferença entre o valor de aquisição e o valor que ele pagou, porque, obviamente, os juros, existe uma incidência. Então, a gente tem um desestímulo ao sistema habitacional no sistema atual. Isso é um fator de muita preocupação. Como ponto final, um exemplo, e isso foi algo que me veio à tona agora, quando a gente fala da majoração do custo dos imóveis mais caros,
Isso inegavelmente vai gerar um aumento dos custos dos imóveis mais acessíveis. E aí eu trago um exemplo empírico para os senhores. Portugal tem um incentivo chamado Visa Gold, que é toda pessoa que quiser comprar um imóvel de mais de 500 mil euros passa a ser automaticamente um cidadão português. Isso fez com que os imóveis que valem 500 mil euros passassem a valer 550. O cidadão que tem um imóvel que vale 450 mil euros, ele olha para aquele imóvel e fala, poxa, o meu também vale 500 mil euros. O cidadão que tem um imóvel que vale 350, fala, não, acho que o meu vale 450. Esse benefício em Portugal foi extinto por conta da inflação imobiliária gerada. Isso é a notícia de jornais, se os senhores pesquisarem, isso vai estar disponível. Então, a gente tem aqui situações que geram, por si só, um desequilíbrio do acesso à previdência, do acesso à habitação, que precisam ser contornadas e tangenciadas. E eu até tomei bastante tempo na minha exposição inicial, e eu vou trazer aqui agora para os senhores a questão das emendas. Eu sabia que anteriormente, e a CNC, ela está muito alinhada com os demais setores imobiliários, o Secov faz parte do sistema da CNC, então a gente tem um alinhamento muito grande. Eu queria trazer aqui só agora as emendas. A gente tem ao todo 1.081 emendas, esse número já aumentou porque algumas emendas foram apresentadas há pouco, 83 emendas afetas ao setor imobiliário. E 41 emendas que representam os pleitos que a CNC, alinhada com os Secovs, trouxeram. Então, eu queria chamar a atenção dos senhores para essas emendas. Eu vou passar direto a elas. Espera aí que ele vai... tá, aqui. Então, eu vou divulgar o material para os senhores depois. As emendas estão aqui. Ele está tendo um delayzinho, acho que tem que apontar para lá, né? Isso aí, tem que... Dentre essas emendas, a gente tem 3 questões principais. Não, acho que já vai, eu já aprendi aqui como é que é a sistemática, é difícil olhar para lá e passar para cá, é algo complicado. Isso, pronto, obrigado pela ajuda. Então, a primeira questão é do critério da atividade preponderante. Foi o que eu disse para os senhores. Um cidadão, e foi dito aqui pelo Eli, representante do Secovs, o cidadão tem uma renda da Previdência Pública, que é algo em torno de R$2.000, e ele tem um aluguel de 2 imóveis, que dá R$3.000. Pelo conceito cru que está na lei, a atividade preponderante dele é imobiliária e ele vai pagar IBS e CBS nas operações dele. Então, isso é algo que precisa ser contornado. O ideal é que que haja minimamente critérios objetivos. Eu apontei para lá de novo. Que haja critérios objetivos, e a gente colocou aqui a previsão de critérios objetivos para que se haja o conceito dessa preponderância. Deixar a cargo de interpretações da Receita Federal ou do Comitê Gestor é temerário. A outra questão, me ajuda aí, passa mais um, já me rendi. 2, o redutor da base de cálculo. Da mesma forma, numa alocação, não se tem muitos créditos a serem deduzidos. É importante que a gente tenha uma redução da alíquota. Vejam, senhores, a alocação hoje é tributada a 0 com relação a ICMS e ISS, e na maioria das vezes, eu falaria 99% das vezes, a 3,65 de COFINS na pessoa jurídica. Na pessoa física, 0,0. Um redutor seria adequado e razoável. Passa a próxima, por favor. Mais um. Não, desculpa, era esse mesmo. Pode voltar. Isso. O redutor das alíquotas, efetivamente. Estudos informaram que a redução proposta atualmente, ela é ineficaz. Ela não vai retratar o sistema atual. A gente vai ter uma elevação do custo habitacional no país. É preciso que haja um redutor de 60% para a atividade imobiliária em geral e de 80% para as atividades locatícias. O próximo, por favor. Mais um.
E aí, no regime, existe um equívoco ali, é o regime optativo, mas faz referência ao RET. Esse momento de transição, que não é curto, é um momento efetivamente longo, vai gerar um grande prejuízo à atividade imobiliária. É preciso que o legislador, e aí eu estou na casa certa e no momento certo, os senhores observem esse momento de transição para que a gente construa uma adequação do que se tem hoje, do que vai existir amanhã, porque minimamente vamos ter um hiato de construção nos próximos 10 anos, por exemplo. E o déficit habitacional não vai ser suprido e vai ser aumentado no fim das contas. Aí, pode passar? Aí o projeto em si, né, o conteúdo do projeto, pode passar até o final, por favor. Bem, senhores, o meu tempo já se esgotou. Eu acho que a gente está no momento certo de fazer uma adequação à estrutura de uma reforma tributária à realidade setorial. A gente não pode deixar se seduzir por uma alíquota modal que vai ser de 26%, 28%, 30%. A gente tem que observar situações peculiares que não são um privilégio, são uma situação de adequação da alíquota do tratamento à realidade setorial para não prejudicarmos o direito à habitação, a previdência que todos fazem, né, o rendimento, e a indústria da construção civil que emprega e muito no Brasil. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.